está, irmãos falaram, né? Chegamos aí ao final de uma etapa, né? Foi desde abril que nós tivemos início, né? O Lidere, o grupo estava inscrito, um grupo bom de irmãos, ficaram até a conclusão, mas fique tranquilo, Luciana já está ali, treinando tremendo, então fica tranquilo, terão ajuda, né? Teremos ajuda, né? É justamente para essa célula protótipo faz parte, né? E logicamente nós, essa nova turma, como a Jaque falou, né? Foi colocada aqui também, é uma porta, né? Cada novo líder, né? Potencial aí, é uma porta que se abre para que uma nova célula comece e outros bairros sejam alcançados, amém, queridos? Esse é o objetivo. E eu gostaria que você que não fez parte, ou você que não conseguiu concluir, no próximo, né? Em breve já teremos outras. Essa foi a primeira turma, né? Do ano de 2023, e a segunda turma provavelmente já estar sendo preparada aí para dar início, e que você possa estar atento e possa estar se sentindo desafiado, né? A seguirmos nesse passo. E com certeza, irmãos, lembrando sempre que é uma grande oportunidade de nós alcançarmos pessoas, de nós trazermos famílias, né? Que muitas vezes não se deslocam, né? Pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, têm até dificuldade para estar nesse ambiente aqui que nós estamos, mas no ambiente familiar, no ambiente de casa, né? O teu colega de trabalho, o teu vizinho, um parente seu, de repente no ambiente de família, de casa, ali ele consegue ir e ter um encontro com Jesus, que o objetivo da célula também é esse, né? A comunhão, a edificação na palavra, o evangelismo, né? Então eu dou glória a Deus para ver cada um dos irmãos aí que concluíram, chegaram até o fim, e vamos avançar, queridos, amém? Agora não fiquem preocupados, queridos, que a gente procura sempre colocar, o liderar célula não é simplesmente você dar um estudo, ou você conhecer versículos, né? Mas é você cuidar de vidas, é você pastorear um pequeno grupo. Se você sente desejo de cuidar de pessoas, se você ama pessoas, e o negócio da igreja são vidas, são pessoas, né? E isso você pode fazer de uma forma assim. Se é uma coisa hoje que as pessoas precisam, queridos, de pessoas que cuidem, que estejam próximas. Coisas que no domingo à noite, assim, né, nesse ambiente aqui, que é mais uma pessoa só falando, né, é mais difícil, mas quando você está num grupo menor, que as pessoas podem colocar abrir seu coração, pedir uma oração, trazer um testemunho, isso é muito saudável e isso é muito edificante. Amém, queridos? Então, vamos continuar avançando, vamos continuar caminhando, e glória a Deus por isso. Amém, irmãos? A gente sabe que essa semana, não sei para os irmãos, mas foi uma semana muito puxada, né? Uma semana que a gente entende que toda vez que nós nos propomos a dar um passo além no sentido de caminhar na direção que o Senhor está nos conduzindo, eu sei que muitas batalhas também se levantam, e a gente começa a perceber e a sentir no mundo espiritual, né, a resistência que as pessoas encontram. E essas resistências, irmãos, elas estão justamente por falta de permanecer, né? E semana passada a gente começou um assunto, falar sobre a questão de portais espirituais, né? A gente não vai voltar, a gente vai tomar onde nós paramos daqui para frente. E nós falamos acerca dos portais espirituais, né? O que é isso? O que significa isso? Se isso está na Bíblia, se isso existe, se é filme de ficção científica. E nós vimos aqui vários textos, vários exemplos de homens que tiveram contato com esses portais espirituais, que entraram em outro nível, que Deus se revelou a essas pessoas através desses portais. Amém, irmãos? E nós queremos dar continuidade sobre essa palavra e a partir daí nós tomarmos alguns posicionamentos com relação a isso. Amém? Mas eu queria orar mais uma vez, queria que você fechasse os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor essa noite, esse tempo que consagramos ao Senhor, e pedimos a Tua direção em todas as coisas, pedimos a Tua direção naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite, na Tua palavra, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nosso espírito esteja ativado e sensível à Tua voz, que tudo aquilo que nos impede de discernir a Tua voz, de ouvir a Tua voz, que seja lançado por terra no nome de Jesus, que possamos ser nessa noite, Deus, como vasos
vazios, mas desejosos por sermos cheios da Tua palavra, e não sabermos simplesmente conhecer versículos da Tua palavra, mas nós sabermos realmente de quem se trata, conhecermos o Senhor nesta palavra. Por isso te pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo, venha falar conosco através dessa palavra, venha falar aos nossos corações, venha ativar o nosso espírito. Ó Deus, nós nos colocamos na total dependência do Senhor, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que está trazendo preocupação, ansiedade, seja lançado por terra, no nome de Jesus, e que possamos descansar na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, amém, querido. Então essa questão dos portais espirituais, nós vimos que um dos exemplos da Bíblia que nós vimos semana passada foi quando Jacó, né, quando ele chega ao local, depois que fugiu do seu irmão, toda aquela fuga que ele teve, em Gênesis 28, 16, 17, diz que ele pega uma pedra, ele coloca aquela pedra ali e faz um travesseiro e dorme ali sobre aquela pedra, e ele tem uma visão, ele tem um sonho, né, uma visão noturna, onde ele via os céus abertos e anjos, uma escada que da terra até o céu, onde anjos e os anjos subiam e desciam sobre aquela escada, e ele fala que ele, quão terrível é esse lugar, senão a casa de Deus, né? É um local terrível, porque a presença de Deus está aqui nesse local, e ele via o Senhor naquele lugar. Nós vimos outros exemplos, como o de Moisés, por exemplo. Moisés, ele está no meio do deserto, e ali uma sarça, né? Um arbusto que começa a queimar, e aquele arbusto não se consome, e o próprio Deus ali chama aquele fogo, chama a atenção de Moisés, ele se vira para ver, e o próprio Deus fala com ele: Moisés, não chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, essa terra, é uma terra santa. Porque era santo, querido, era um deserto, mas nós vimos que quem estava ali naquele arbusto falando com Moisés era o próprio Deus. Amém? Nós vimos também João na ilha de Patmos, quando ele tem a visão da cidade santa, né? E nós vimos que aquela cidade tinha 4 lagos, né? Nós falamos sobre isso aqui também. Vimos também Estevão, que foi o primeiro mártir, que ele quando estava sendo apedrejado, diz a palavra que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, Jesus em pé para receber o Espírito dele. Então todas essas visões que esses homens teve, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, porque nós falamos isso semana passada, né? E vimos que todos esses homens tiveram um encontro com Deus, tiveram as suas vidas transformadas através desse encontro. E nós começamos a falar com relação a essa porta, né? Que Jesus, ele se apresenta como uma porta. Em João, capítulo 10, eu gostaria que nós lêssemos esse texto, João, capítulo 10, o versículo 7 e o versículo 9, então vamos recapitular esse. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui, dessa palavra que iniciamos semana passada, fala sobre a porta, que é um chamado para uma nova dimensão. Nós estamos falando aqui sobre portais espirituais, portas espirituais que nos levam a uma dimensão mais profunda em Deus, onde o Senhor quer que nós estejamos. Quantos acharam aí? João, capítulo 10, pedi para o Robertinho, está ali no controle, Robertinho? João 10, versículo 7 e o versículo 9. Filma para mim aí, por favor. Vamos ler juntos ali. Quem está com a Bíblia pode acompanhar, se não, quem quiser acompanhar junto ali para lermos juntos. Um de vocês já vai? Vocês estão sem unção, hein? Vamos lá, mais forte. Você já vai? Eu sou a porta das ovelhas. Amém? E depois o versículo 9. Esse aí, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagem. Então nós vimos Jesus, o próprio Jesus, ele se apresenta como a porta. Nós estamos falando sobre portais. Nós vimos no hebraico essa palavra é Bet Elohim, ou seja, um portal grande. E Jesus, ele se apresenta como uma porta, e ele fala aqui no versículo 9, que aquele, se alguém entrar por mim, será o que? Salvo. Ele entrará, ele sairá e achará o que? Pastagem. E a gente entende, querido, nessa passagem Jesus quer falar muito mais do que simplesmente nós encontrarmos alimento, né? Como uma figura que ele fala ali da ovelha, mas ele está falando de você. Quando nós entramos em Jesus, nós entramos em uma outra dimensão, nós entramos em um outro nível de profundidade. Ei, deu aí? Melhorou. Então, queridos, e ele fala, aquele que entrar, ele vai entrar e ele vai sair.
Ou seja, o Senhor está nos chamando, querido, para nós entrarmos em alguns níveis espirituais. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós não vamos alcançar, nós não vamos ter vitória, enquanto nós não entrarmos em níveis espirituais e tomarmos posse daquilo ali. Hoje pela manhã, ali na escola bíblica, eu estava falando com os irmãos sobre níveis de oração. E nós falamos, querido, que tem situações onde não é simplesmente orar. Você tem que orar, mas depois você tem que o quê? Agir, se posicionar. Quando Deus promete ao povo de Israel, vocês vão herdar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas ele fala que lá tinha o quê? Tinha gigantes. E esses gigantes precisavam ser o quê? Expulsos da terra. Irmãos, tem área da nossa vida que talvez você não tenha alcançado ainda a vitória. Talvez você já tenha orado tantos anos, mas Deus está falando nessa noite para mim e para você. Entra nessa dimensão espiritual e toma posse da tua vitória. Toma posse. O reino de Deus ele é tomado com esforço. E tem coisas que nós precisamos conquistar, irmãos. Quando Moisés e o povo de Israel estavam diante do Mar Vermelho, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você está clamando a mim. Diga aos filhos de Israel que marchem. Naquela hora, irmão, não era hora para orar. Era hora para quê? Para marchar. Para atravessar o Mar Vermelho. E quando o Senhor fala acerca desse portal, todos esses homens que eu citei anteriormente, eles tiveram essa experiência. E eles tiveram a sua vida transformada. Porque a porta, ela simboliza uma mudança de nível espiritual. Os homens, querido, que tiveram contato com esses portais espirituais, ou seja, com a presença de Deus na sarça ardente como Moisés, Estevão, na hora da sua morte, Jacó, quando ele teve a visão, eles foram transformados. Jacó mudou, Deus mudou o nome dele de usurpador. Para quê? Para Israel, campeão com Deus. Irmãos, e como nós falamos semana passada de transformação, foram homens, querido, que não tiveram a sua vida mudada. Eles tiveram uma vida, uma transformação. E eu falei aqui, o Evangelho ele não veio para melhorar a vida do homem. O Evangelho não veio para trazer simplesmente uma mudança. O Evangelho veio para nos transformar. Aleluia. Essa palavra, querido, quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos, em Romanos 12:1, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos é metamorfos, ou seja, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Querido, transformação é diferente de mudança. Eu posso pegar um porquinho, ou melhor, eu vi um vídeo muito engraçado. O cara pega um vira-lata e bota nele uma cabeça, uma juba igual de leão. E ele grava o rugido de um leão e joga o cachorro para correr. As pessoas saem correndo. Aí quando vê um vira-lata desse tamanho, empolguento, gente. Mas com rugido de leão. Por quê, irmão? Isso não é transformação, isso é mudança. Porque o cachorro não pode se transformar no leão. O que seria uma transformação? Uma metamorfose. É quando você tem uma lagarta e ela está dentro do casulo. E quando ela sai do casulo, ela já não é mais uma lagarta. Ela é o que? Uma borboleta. Meu irmão, não, minha irmã, que você se transforma em uma borboleta nessa noite. Eu ia falar, meu irmão, que você transforma em uma borboleta, eu não quero ver nenhum irmão aí saltando, sem problema nenhum, mas para não ser mal entendido. Só você entendeu o que eu quis dizer. Mas eu estou falando da transformação, irmão. Transformação. A lagarta, quando ela se transforma em uma borboleta, houve o que? Uma metamorfose. Ela foi transformada, irmãos. Nós temos o exemplo de Jesus quando ele transforma a água em vinho. Ele pegou a composição química da água, que é o que? H2, e fez com aquela composição química se transformasse em vinho. E qual é a composição do vinho? H2uva. Queridos, eu não sei qual é a composição química do vinho. Eu sei que Jesus pegou uma composição química de uma água e transformou em vinho. E Ele quer pegar o meu DNA, o teu DNA, e transformar no DNA celestial.
O DNA que nós fomos criados, queridos. A imagem e semelhança de Deus. Então o Evangelho ele não veio para nos melhorar. O Evangelho não veio para uma pessoa. O que você era? Antigamente eu segui o padre. E hoje? Hoje eu sigo o pastor. Querido, não é isso. Não é trocar a batina do padre pelo terno do pastor. Transformação é as pessoas olharem para mim, para você e falar: esse camarada não é mais o mesmo. Ele trata bem a sua família hoje. Ele é um cara que roubava, mas não rouba mais. Ele trabalha, ele abençoa, ele socorre, ele ajuda. Ele era trapaceiro, não é mais. Como estão entendendo, irmão? Transformação fala das pessoas olharem para nós e ver que algo diferente aconteceu na nossa vida e elas desejarem esse algo, que é o Senhor Jesus. Como estão entendendo, irmãos? E é esse desafio que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Homens que saíram dessa dimensão e experimentaram o céu na terra. Irmãos, nós estamos vivendo nessa terra, mas nós podemos experimentar o céu nessa terra. Eu acho que você não entendeu. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós podemos experimentar o céu aqui na terra. O escritor aos Hebreus diz que nós já podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro. Quando Jesus fala que quando você vai entrar na casa de um valente, ele primeiro precisa amarrar o valente e depois saquear os seus bens, ele estava representativamente falando o quê? Dos poderes do mundo vindouro. Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que Satanás ele será preso por 1000 anos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então hoje, querido, você pode entrar na casa do valente. Esse valente que tem amarrado a tua saúde. Esse valente que tem amarrado a salvação dos teus familiares. Esse valente que tem amarrado a tua felicidade. E tomar de posse aquilo. Ou seja, experimentar os poderes do mundo vindouro. Mas para isso, querido, nós precisamos entrar numa outra dimensão. Na dimensão do Espírito. Por isso Jesus fala que eu sou a porta. Aqueles, se alguém entrar por mim, ele entrará e sairá. O apóstolo Paulo, ele diz: eu conheci um homem, não sei se na carne ou no Espírito, mas ele foi até o terceiro céu. E ele ouviu e viu coisas inefáveis, coisas que não era lícita falar. Ou seja, o apóstolo Paulo, e cremos que fosse ele mesmo esse homem, que ele foi até o terceiro céu, queridos, aonde o Senhor habita. Entendam o que eu estou falando? Ele foi arrebatado até lá e ele viu coisas que, se ele falasse nessa dimensão que nós vivemos, as pessoas iam chamá-lo de louco. Vocês estão entendendo? Irmãos, Deus está querendo levar num nível, irmãos, não é um nível infantil, mas é um nível que você vai entender coisas, você vai discernir coisas que estão acontecendo na tua vida, que muitas pessoas vão te chamar de loucos, porque a palavra de Deus também fala que a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmão, você vai estar passando por luta, só que as pessoas vão olhar para você e vai estar vendo você com um sorriso nos lábios. Você vai estar passando por luta e as pessoas vão falar: cara, como é que aquele cara está passando luta? E ele está firme, ele está avançando, a família dele está avançando com todas essas lutas. Porque, querido, você está experimentando os poderes do mundo vindouro. Porque você não está andando por vistas, mas por aquilo que você crê. Como você está entendendo? E esses homens tiveram as suas vidas transformadas. E o Senhor, Ele hoje chama a você, chama a mim. Ele me chama para nós entrarmos por essa porta, que é Ele mesmo, para nós experimentarmos essa nova dimensão. E eu queria trazer um exemplo. Essa mensagem, quem já ouviu, vai lembrar desse exemplo. Eu queria trazê-lo novamente, que fala sobre algo que a ciência ela chama de doorway effect. O que seria isso? É um jeito bonito de falar efeito porta. Doorway effect. O que seria isso? Eu vou falar aqui e você vai se identificar rapidamente. Quantos aqui já tiveram uma experiência de estar dentro de casa? Você está no teu quarto e de repente você está ali e você fala: vou na cozinha pegar água. Aí quando você sai do quarto e passa pela porta, quando você chega na frente da geladeira, você abre a geladeira e fica assim, ó. O que eu vim fazer aqui mesmo? Quantos já passaram por isso? Fala o teu nome assim: doorway effect.
Efeito porta. E o que é o efeito porta? Isso, querido, isso é um estudo científico. Tá? Tem aí um cientista, o camarada se dedicou a estudar por isso. É de uma faculdade da Grã-Bretanha. Se não me engano, é Tom Stander, se não me engano o nome dele. Ele estudou, ele fez um estudo e ele batizou esse estudo como efeito porta. Ou seja, quando você está no quarto, quando eu estou no quarto, o nosso consciente, ele está vendo o quê? Guarda-roupa, ele está vendo cama, o ambiente de um quarto, sim? Uma cômoda, ele está vendo uma cadeira, está vendo roupas penduradas dentro do guarda-roupa. Só que o nosso inconsciente, ele está captando todas essas informações. Quando você sai do quarto e passa pela porta e vai para a cozinha, em questão de segundos, o nosso consciente, ele deleta todas as informações que nós estamos vendo no ambiente do quarto e ele precisa processar o ambiente da cozinha, onde tem geladeira, onde tem pia, onde tem fogão. Por isso que esse delete que dá ali é como se tivesse apagado a memória. Algumas pessoas acham que, caramba, será que eu estou com algum problema? Não necessariamente. Isso é fração de segundo, porque o nosso inconsciente ele precisa processar as informações, apagar as informações que estavam no quarto e processar as informações que estão na cozinha. Por isso que dá esse apagão. Aí quando você ouve Jesus falando que ele é a porta, né? Que quando você entra por ele, você vai entrar e vai sair e vai encontrar passagem. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, é um texto bem conhecido nosso, fala o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez, e tudo se fez, e tudo se fez, e tudo se fez. Isso te diz alguma coisa? 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. O texto original não fala nem criatura, fala criação. Nova criação é. As coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Quando você entra pela porta que é Jesus, querido, tudo aquilo que ficou no passado, todo o pecado, toda a tristeza, toda a derrota, toda a angústia, tem que ficar para trás, irmãos. Porque em Cristo é uma nova vida. Jesus se apresenta como a porta, ou seja, a própria ciência explica, irmãos, que o nosso cérebro, quando passa de um ambiente para o outro, existe esse efeito porta. Não é que a porta seja mágica, querido, é porque justamente quando você sai desse ambiente, e o que o Senhor está falando para nós nessa noite, irmãos, que nós temos que sair desse ambiente natural que nós vivemos e entrar numa dimensão espiritual em Cristo. Posso entender, irmãos? Nós temos que entrar em Cristo, nós temos que mergulhar em Cristo, para que as coisas velhas fiquem para trás. Cristo é essa porta. E o grande problema hoje, irmãos, é que algumas pessoas, elas entregaram a vida a Jesus, elas até estão caminhando, mas sabe aquela pessoa que dirige um carro, um automóvel, olhando pelo retrovisor? O que vai acontecer? Ela está indo para frente, sim ou não? Mas onde é que está a visão dela? Você está entendendo? Irmãos, o Senhor está nos chamando hoje, para mim e para você, irmãos, para nós entrarmos em outro nível. Jesus se apresenta como essa porta. A porta, ela é algo muito forte. A porta é algo assim muito... a palavra de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, ele tem assim uma atenção tão grande pela porta. Eles têm assim algo tão profundo nessa questão da porta. E eu falei aqui semana passada, irmãos, a porta da tua casa é o lugar de entrada. Os teus olhos, diz Jesus, é o que? Os olhos são as janelas do corpo, da alma. Irmãos, tudo aquilo que nós recebemos vem através da visão, através da audição, através do tato. Mas um dos sentidos mais fortes que nós temos, pode crer que é a visão. Você está entendendo? Você pode até perder a tua audição, mas se você está enxergando, você está vendo onde você pisa. Agora, quando você perde a visão, você pode até aguçar outros sentimentos, outros instintos, mas não é a mesma coisa que a visão. E quando o judeu fala sobre a porta, eu queria que você fosse comigo até Deuteronômio,
capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Lembra que semana passada eu falei acerca da última parte que Moisés manda com que o povo os hebreus, eles colocassem nas vergas da porta o quê? O sangue do cordeiro. Quantos lembram disso? E aquele local ali estava dizendo o quê? Que o Senhor estava marcando o território. Porta fala divisão de territórios, irmãos. Vamos ler isso aqui, porque eu creio que nessa noite o Senhor quer te mostrar alguma coisa com relação a alguns territórios da nossa vida que estão sendo invadidos e que você precisa tomar posse desse território. Quantos estão entendendo isso, irmão? Deuteronômio 6, versículo 4 e 9. Quem achou, diga amém. Está ali, quem quiser ler. Ah não, está ali João. Põe primeiro, Robertinho. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. Vamos ler juntos? Um de vocês já vai? Mais um som, mais um som. Olha só. Nos umbrais, vamos ler de novo esse versículo junto? Com mais fé, você já vai? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E nas tuas portas. Isso aqui está falando o que, irmão? Da palavra. Irmãos, nós não podemos abrir mão da palavra. Querido, nós amamos a unção do Espírito mover, isso é bênção. Mas nós não podemos abrir mão da palavra. E o povo, ele colocava, eles tinham tanto cuidado com relação à palavra, com relação às portas, que eles colocavam uma peça chamada mezuzá. A mezuzá, irmãos, era uma peça de vidro ou de metal, onde dentro daquele ali era como se fosse um cone, né, um tubo, melhor dizendo, e ali dentro vinham porções da palavra do Pentateuco, e eles prendiam nos umbrais da porta. Irmãos, isso é tão sério que Moisés, ele está orientando o povo de Israel, o povo hebreu. Você vai sentar com teus filhos, você vai ensinar as palavras para o teu filho. Essas palavras vão estar o quê? Nas tuas mãos e diante dos teus olhos. Você vai ensinar ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que entra pela tua casa, aquilo que entra pelas tuas portas, vai determinar a tua vida e da tua família. Aquilo que entra na tua mente, irmãos, ela entra por onde? Por aquilo que você vê. Aquilo que nós vemos, os olhos, querido, o sentido da visão é um dos maiores sentidos poderosos. Por isso Jesus fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será saudável. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Porque o que entra no homem, irmãos, é o que contamina. Estão se entendendo? O que sai do coração do homem contamina, mas aquilo que entra faz com que fermente aquilo que está aqui dentro. Foi o que Jesus falou. Não é aquilo que você come. Ele colocou, o judeu falava, por que teus discípulos, eles não lavam a mão para comer? Jesus fala assim, não é aquilo que entra que contamina, mas é aquilo que sai. Você lembra disso? Mas o que a palavra está falando aqui, não é isso que Jesus estava falando. O que está dizendo aqui, querido, é que o que você começa a jogar para dentro da tua casa, aquilo que você começa a fazer como padrão na tua vida, vai determinar os teus caminhos. Padrão de pensamento, querido, modela o comportamento. E o comportamento abre porta para o mundo espiritual. Vou repetir. Padrão de pensamento modela o comportamento e abre portas para o mundo espiritual. Por que você acha que hoje
está tendo uma luta para trazerem padrões de pensamentos que vão de contra a família? Por que tantas pessoas hoje estão lutando para trazer padrões de pensamento para tirar as crianças da sua pureza? Posso entender, irmãos? Porque padrão de pensamento modela comportamento. O que Satanás tem trabalhado, irmãos, talvez não seja para essa geração, seja para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Mas isso está sendo formado aonde? Hoje. Por isso que a palavra de Deus fala: pega os teus filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ensina a palavra ao deitar, ao levantar. Você vai ver lá em Apocalipse, quando o império de Babilônia começa a se estabelecer, Satanás começa a trazer o estabelecimento do seu império. Ele fala que, a palavra de Deus fala que ele vai colocar duas marcas. Uma vai ser aonde? Na testa, e outra na mão direita. Por quê, querido? A mão fala onde? O diabo sempre tentando imitar Deus. É onde você segura a palavra. E os olhos e a testa falam o quê? Da mentalidade. Querido, mentalidade não é o que eu penso sozinho. Mentalidade é o que nós pensamos juntos. Como estão entendendo? Quantos aqui tem uma mentalidade do reino? Por quê, querido? Porque a palavra nos ensinou a ter essa mentalidade. Isso está sendo formado em nós. Quando eu não tenho essa mentalidade não sou eu, é o que eu acho. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. E isso é que o mundo hoje está tentando. O mundo que eu falo, o sistema desse mundo está tentando trazer uma mentalidade que vai de contra a palavra de Deus. Por isso que as portas da nossa casa, irmãos, tanto do nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, como também a nossa casa física, tem que estar guardada pela palavra. Amém. A palavra é escudo, queridos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como, pois, o jovem guardará puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Posso entender, irmãos? Eu vejo hoje assim uma grande dificuldade de algumas pessoas permanecerem na palavra. Você vê que tem pessoas que elas caminham um pouco, daqui a pouco elas estão retrocedendo, porque elas não guardam a palavra. E a palavra, irmãos, ela tem o poder de nos levar para uma outra dimensão. Engraçado que quando a gente fala assim de entrar em outra dimensão, a gente pensa no reteté, né? As pessoas pensam, queridos, eu estou falando da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para te levar para uma dimensão além daquilo que você vive. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Irmãos, fé, você não vai ter fé participando de um culto abençoado simplesmente. O mover que acontece aqui nesse ambiente espiritual, irmãos, é um mover de transformação, é um mover que vem, que move, que muda coisa na nossa vida. Mas quando você sai por aquela porta, se essa palavra não está na tua boca e no teu coração, esse mover vai passar, irmãos. Por isso que tem pessoas hoje que estão querendo poder. Eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Por quê? Não está preocupado com a palavra, está preocupado com ela mesma. Como estão entendendo, irmãos? O Senhor está nos levando, está nos chamando para um outro nível, queridos. E não é nível de você simplesmente sentir arrepios. Isso vai fazer parte, querido, no decorrer da vida. Mas o que vai transformar uma pessoa é a palavra. É a palavra que vai nos levar ao conhecimento do Senhor. Não é conhecer versículo. Irmãos, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, que falam de versículos, que memorizam. Glória a Deus por isso. Mas eu conheço pessoas que sabem tudo isso, mas não tiveram as suas vidas transformadas. Morreram sem salvação. Não estão entendendo, irmãos? Porque a mesma palavra, irmãos, lá em Hebreus fala que pela fé, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, pela fé, homens apagaram a força do fogo. E diz também que pela fé, outros homens morreram queimados. Aí a pergunta é, irmão, quem é que teve fé? Quem morreu no fogo ou quem apagou o fogo? Os dois tiveram fé, irmão. Sabe por quê? Eu tenho que ter fé para apagar a força do fogo, mas eu tenho que ter fé também para morrer no fogo, se for preciso, por Jesus. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? E isso quem produz é a palavra. E
Irmãos, não é um movimento de adoração, não é um movimento de cura que vai me fazer estar firme diante do Senhor na hora da perseguição. O que vai me fazer permanecer firme é a palavra, é a palavra, é a palavra. Aleluia! É a palavra, irmãos. Os sinais, eles vêm comprovar aquilo que a palavra diz. Por isso, quando Jesus falava, o meu reino é chegado, ele curava o enfermo para comprovar que o reino de Deus era chegado. Mas o que transformava a vida das pessoas, irmãos, era a palavra. Porque depois que Jesus acabava de pregar, depois que Jesus acabou o sermão do monte, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7, as pessoas olharam para ele e falaram, ele prega como quem tem autoridade, e não como os fariseus e saduceus. Como está entendendo, querido? A palavra do Senhor é mais doce do que o mel, querido. É como destilar dos favos, diz a palavra de Deus. Salmista. E eu queria te chamar a atenção nessa noite, irmãos, para que você não abandonasse a palavra. Quando Jesus diz e fala em João capítulo 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, vocês darão o quê? Muitos frutos. Sabe por que tem tanto crente infrutífero, irmãos? Porque não permanece na palavra. Posso entender? Eu quero falar uma coisa para você, irmão, minha irmã. O fato de uma coisa estar dando certo na tua vida não significa que você está de acordo com a palavra. Deus pode estar permitindo coisas acontecerem na tua vida e você está se achando até bem, mas talvez você não esteja de acordo com aquilo que está no coração de Deus na palavra. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo muitas pessoas pregando a palavra, pessoas sendo curadas e libertas, só que as pessoas estão manipulando a palavra para trazer bens próprios para si mesmo. Quantos já ouviram isso aqui? Quantos já viram isso por aí? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas por que então que a pessoa é curada? Porque o nome de Jesus é poderoso, irmãos. Deus, ele vela por cumprir a sua palavra. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. Agora, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz o que? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz. E o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Ou seja, eu nunca tive intimidade com você na minha palavra. Quantos aqui querem ouvir Deus? Abre a tua Bíblia todos os dias, e todos os dias você vai ouvir a voz de Deus. Para, irmãos, entenda esse para que eu estou falando. Para de ficar procurando profeta. Para com isso. Para de terceirizar a tua fé. Para de terceirizar a tua experiência com Deus. O teu quarto é o lugar secreto onde Deus te vê. Como você está entendendo? Irmão, você quer ser madura? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Tem pessoas que estão trabalhando e lutando para ser pastor, querido. O Robson falou uma coisa comigo outro dia que eu fiquei assim: pô, realmente, é verdade. Falou: pô, fulano está querendo ser pastor de qualquer maneira e não tem nem condições de cuidar da vida dele. Lembra disso, Robson? Porque o irmão viu, ele discerniu isso. Isso a gente vê aos montes, queridos. O apóstolo Paulo fala: se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Só que quando Paulo escreveu aquilo, irmãos,
Ele está querendo dizer que se alguém quer ser líder, se alguém quer ser um pastor, se alguém quer ser uma pessoa que o líder é entre aspas, né? Porque o líder mesmo é o cara que lidera pelo exemplo. Mas se alguém quer ter poder, irmão Paulo estava falando aquilo, se você quer ser realmente um pastor, te prepara para morrer. É isso que ele está querendo dizer. Você quer ser um pastor, um apóstolo, um profeta, te prepara para morrer. Porque o convite do Evangelho que Jesus fez foi o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus pegou a cruz, ele estava indo para onde? Para a morte. E Jesus foi crucificado. E ele só desceu daquela cruz depois que estava morto. Quando Jesus, no final do ministério de Jesus, os discípulos ainda estavam discutindo quem seria o maior. E ele fala: aquele que for servo vai ser o maior entre vocês. Tem muita gente querendo glória sem cruz, irmãos. Nós temos uma promessa do Senhor de sermos glorificados, amém? Nós temos essa promessa, nós vamos para a glória, teremos um corpo glorificado. Mas antes de termos um corpo glorificado, nós temos que ter um corpo crucificado na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o chamado do Evangelho, irmãos. Você quer ver você lotar uma igreja? Começa a fazer campanha de milagre. Nada contra você querer fazer alguma coisa, mas, irmãos, nós não estamos mais em tempo de campanha. Nós estamos em tempo da palavra. Se você ensinar a palavra com fidelidade, as pessoas vão ter fome e sede e virão. Posso entender, irmãos? Porque quando você fala da palavra, você está falando do próprio Deus. Você não está inventando historinha. Esse local aqui, irmão, não é um local de contar fábulas, genealogias, coisas que gerem contendas. O apóstolo Paulo fala, repreende, fala para Tito, título: por essa causa te deixei em Creta, para que você levantasse presbíteros e colocasse em ordem aquilo que está desordenado. Irmãos, por essa causa o Senhor te colocou aqui, para você ser um instrumento de Deus. Por essa causa Deus te colocou aonde você está trabalhando. Por essa causa Deus te colocou no bairro que você está morando, para que você leve a palavra e coloque em ordem aquilo que está desordenado. Aleluia. Irmão, se você está em um lugar e aquele lugar está um caos, glorifica a Deus, porque você está ali como instrumento do Senhor para trazer o reino de Deus naquele lugar. Durante muitos anos, irmão, nós achamos que não, o Senhor tem que colocar no melhor lugar, eu tenho que estar num lugar tranquilo. Não, não, irmãos. O lugar do cristão é no meio do caos. O lugar do cristão é no meio da guerra. O lugar do homem e da mulher de Deus, entenda esse cristão que eu estou falando, irmãos. É o cristão que é como Cristo, que estava crucificado. E mesmo estando crucificado e sendo injuriado, ele vira e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O cristão que eu estou falando, irmãos, é aquele que vai tomar cuspe na cara, mas vai continuar perdoando, vai continuar amando e vai continuar avançando. Esse é o evangelho que eu tenho para pregar para você, irmão. Eu não conheço outro evangelho do reino que não seja esse: morte de cruz. Eu não conheço um outro evangelho, irmão. Não tem como eu viver uma vida de glória sem antes estar crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo fala: já não sou eu mais quem vive, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o evangelho do reino que eu conheço, irmãos. Esse é o evangelho do reino. E a palavra, ela nos leva para essa outra dimensão. Deixa eu ver o horário aqui. Vou precisar terminar. A palavra, ela tem o poder para nos levar para uma outra dimensão. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3.
eu não consegui encerrar toda essa palavra no todo, irmãos. Mas vamos ver. Deixar o Espírito Santo direcionar até se para a próxima semana, ou se para o próximo mês. Vamos ver. Abre a tua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca da palavra. Quantos acharam de amém? Está escrito também, eu vou ler aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, fala, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado ou preparado para toda boa obra. A palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino. Você quer ensinar teu filho a conhecer Jesus, querido? Ensina a palavra. Ensina a palavra. Você quer ensinar teu filho a crescer em Deus? A palavra é boa para repreender. Repreende-o na palavra. A Paulinha essa semana teve um sonho com um de nossos filhos. E ela liberou essa palavra, mandou e falou assim: olha, acerta essa área. Acerta. Irmãos, repreender. E fala de você disciplinar, fala de você instruir, fala de você corrigir em justiça. Aonde? Na palavra. Querido, Deus está falando com essa igreja. Deus está falando comigo, irmãos. Deus está falando contigo. Através da palavra. Para que o homem de Deus, e esse homem aí, querido, não é o homem simplesmente do sexo masculino, não. É o homem, é o Adão, é a humanidade. O nome Adão significa humanidade. O primeiro Adão, que errou, que pecou, ele foi substituído pelo último Adão, que é Jesus. Ou seja, Adão, aquele que foi feito da terra. Aí está falando no sentido genérico, tanto homem como mulher. Essa palavra, irmãos, é muito interessante, que quando Paulo fala isso aqui no livro de Timóteo, no grego, essa palavra homem de Deus, ela tem um significado que fala theos anthropos, ou seja, homem de Deus, theos anthropos. Só que no hebraico, querido, ela tem uma tradução poderosíssima. O homem de Deus na língua hebraica significa Israel Elohim. Israel Elohim, ou seja, não é simplesmente um homem que foi criado na terra, mas um homem que ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Adão, quando foi criado, irmãos, ele não tinha pecado, ele tinha um corpo glorificado, ele não tinha limitações, ele tinha autoridade, mas com o pecado, ele perdeu a imagem de Deus nele. Mas o último Adão, que é Jesus, veio restaurar a imagem de Deus no homem, o Israel Elohim. Aleluia. Queridos, a gente tem uma ideia. Geralmente, quando a gente vê um homem que prega bem, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que olha, a coisa acontece, a gente vira e fala assim: caramba, esse cara é um homem de Deus. Sim ou não? Amém? Glória a Deus, um homem de Deus. Irmão, mas quando a Bíblia chama o homem de Deus, ela não está dando uma conotação de um homem que pertence a Deus. Quando nós falamos assim: caramba, esse irmão é um homem de Deus, ou seja, ele pertence a Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus, ou seja, poderosa essa varoa. Mas só que quando você fala de um Israel Elohim, você não está dizendo simplesmente que é simplesmente uma pessoa que pertence a Deus. O Israel Elohim é um homem composto por Deus. É um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É um homem como Adão foi criado, à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, sem limitação. Você está entendendo? O Israel Elohim, querido, é aquela pessoa que ela representa Deus nessa terra. As pessoas olham e falam: ali vai um Israel Elohim. Moisés, ele foi chamado de Israel Elohim, ele foi chamado de amigo de Deus. Elias, ele virou e falou assim: se eu sou um homem de Deus, eu vou orar e vai cair fogo do céu. Ou seja, se eu sou um Israel Elohim, vai descer fogo do céu. Quando Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te colocar lá no Egito, eu vou te colocar diante de Faraó, e você vai ser Deus diante de Faraó. Ou seja, você vai ser meu representante
lá diante de Faraó. Irmãos, quando Deus nos coloca em algum lugar, Ele está falando para você, homem de Deus não é simplesmente o cara que ora bonito, o cara que prega bonito, a irmã que ora bonito e fala bonito, mas é uma pessoa que tem a essência de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um homem composto por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você fala um homem de ferro, o que é um homem de ferro? É um homem que é feito de ferro? Que pertence ao ferro? O homem de ferro, querido, é exatamente isso. Quando a gente fala homem de Deus, eu falo o quê? Esse homem pertence a Deus. Quando eu falo homem de ferro, esse homem pertence ao ferro. Não, irmão. O homem de ferro quer dizer o quê? Que ele é feito de ferro. O homem de aço, super-homem, ele é feito de quê? De aço. Quando eu falo homem de Deus, eu estou querendo dizer para mim e para você que você é feito com o DNA de Deus. Aleluia! Irmãos, a coisa muda de figura, queridos. Irmãos, a coisa é muito mais séria. Quando Deus vira para Moisés, Ele fala: Moisés, eu vou te colocar diante de Faraó, e você vai ser, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Eu quero terminar com esse texto aí. Vamos finalizar com esse texto. Quero trazer esse embasamento na palavra. Êxodo 7:1. Olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: o que? Lê comigo, de novo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Lê de novo. Eis tenho posto como Deus a Faraó. Como? Deus. Irmãos, se você for ver na língua original, o Deus ali está aqui, ó. Como é que está aqui? D com o quê? E no original está Elohim. E Elohim é o nome do Eterno, é o nome de Deus. O que Deus falou para Moisés, falou assim: Moisés, eu estou te colocando como meu representante. Faraó, quando olhar para você, ele vai ver a mim. Você não entendeu, irmãos? Aleluia! Ei! Quando o Faraó te olhar, ele vai ver a minha imagem em você. Eu tenho te colocado como Deus sobre ele. Agora, é para adorar Moisés? Por favor, eu vou tacar o celular em você se você pensar nisso. Moisés não era para ser adorado, não. Mas Deus falou assim: eu vou te colocar como Deus. Agora, eu vou falar uma coisa para você, só um parênteses. Por que você acha que a palavra de Deus fala que quando o arcanjo Miguel contendeu contra Satanás acerca do corpo de Moisés, por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Já parou para pensar nisso? Alguém achou o corpo de Moisés? Deve estar procurando até hoje. Irmãos, se o corpo de Moisés fosse achado, talvez muitas pessoas estariam voltadas idolatrando Moisés. Como você está entendendo? Querido, Moisés foi um estadista, Moisés foi um profeta, Moisés foi um cara que conversava com Deus face a face. Léo, Deus falou que ele falava com os profetas através de quê? Sonhos e visão. Mas com Moisés, como é que ele falava? Face a face. Como quem fala com qualquer amigo. Moisés, eu tenho te colocado como Deus sobre o Faraó. Você vai ser meu representante, você vai ser um Israeloí nessa terra. Agora, queridos, você acha que isso foi só para Moisés? 2 Coríntios 5, 18, 21. Eu falei que ia terminar com esse, né? Não vou falar que eu menti não, que é pecado. Mas fica de pé. Vamos fechar hoje aqui com esse versículo. Moisés foi chamado para ser representante de Deus aqui na terra. E você? E nós? 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21. Vamos ler juntos? Está ali, ó. Eu quero que você lê com muita unção. Vamos lá, você já vai?